Que a paz de Cristo esteja com cada irmão e irmã, bem como também com os nossos visitantes que muito nos honram com a vossa presença. Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Os versículos são esses sobre os quais já tivemos a oportunidade de ler, os versículos 9 a 17. Eu gostaria de dar aqui um destaque para o versículo número 13, que diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Que Deus abençoe ricamente o meditar dessas palavras em nossos corações. Amém. Querida igreja, santo povo de Deus, você já pensou no seu testamento? Você já pensou o que você vai colocar nele? O que você vai deixar? E para quem você vai deixar os teus bens? Você já pensou sobre isso? Qual é o legado que você vai deixar para a posteridade? Essa questão de testamento, ela nos chama muito a atenção pelo fato de que quando se trata de algo assim, nós estamos lidando com questões relacionadas à morte. E quando nós falamos em morte, é difícil tratar desse assunto. Lidar com a morte é uma coisa muito difícil. Planejar o que vai acontecer após a própria morte deve ser mais complicado ainda. Enquanto algumas pessoas não se importam com o que acontece com o seu dinheiro depois que morrem, outras querem saber que o legado que elas trabalharam tanto, que trabalharam duro para deixar, seja usado de acordo com os seus desejos. Mesmo que isso signifique uma lista de pedidos bizarros em seus testamentos. Aí eu fiz um levantamento desses pedidos bizarros. Quer dizer, aquela última vontade, a pessoa deixa registrada a sua última ou as últimas vontades dela e deixa isso registrado de tal forma que tem um caráter oficial. E aí eu me lembro de Napoleão Bonaparte. Todo mundo já ouviu falar de Napoleão Bonaparte. Ele deixou digamos assim, um testamento bem diferente. Ele fez um pedido estranho, ele deixou registrado o seu pedido antes de morrer. Antes de falar de tal pedido, eu gostaria de lembrar que existe uma polêmica muito grande em torno da morte de Napoleão Bonaparte, a causa da morte. O famoso gênio militar francês, alguns dizem que ele morreu por causa de um câncer no estômago. Há uma polêmica sobre a causa da morte. Outros dizem que Napoleão Bonaparte morreu devido a um tratamento dado a ele pelo seu médico. E há uma outra versão que diz que ele foi lentamente envenenado pelos ingleses. E talvez nós provavelmente nunca saberemos com certeza, mas graças a um dos seus pedidos finais que ele deixou registrado, digamos assim, no seu testamento, a sua vontade, o que ele queria que acontecesse com os seus pertences após a sua morte. Então, graças a um desses pedidos, nós podemos ter um palpite sobre o que poderia ter acontecido. Em seu testamento, Napoleão pediu que após a sua morte, sua cabeça fosse raspada e que seus cabelos fossem distribuídos para a sua família e amigos. Ele deixou registrado no testamento dele esse pedido. Aparentemente até algo bizarro, algo estranho para a época, mas graças à tecnologia,
Alguns desses cabelos preservados foram cientificamente analisados e, pasmem vocês, os resultados foram surpreendentes. Por quê? Porque foi encontrada uma grande quantidade de arsênico, e isso sugere que ele pode ter realmente sido envenenado. Interessante, né? Eu gostaria que vocês olhassem aqui essa outra gravura aqui, Janis Joplin, uma cantora roqueira. Cantora aproveitou, segundo os conceitos dela, a vida ao máximo, e ela acabou pagando um preço muito alto pelas festas regadas a drogas e bebidas. E aí então, em 4 de outubro de 1970, ela foi descoberta morta em um quarto de hotel. E ela também havia deixado a sua última vontade escrita no seu testamento. Em seu testamento ela deixou tudo acertado para uma festa póstuma que durasse a noite toda após a sua morte. Ela deixou a quantia de $2.500 para os seus 200 amigos favoritos usarem para a festa em sua honra. Então o velório dela foi, digamos assim, tocado a festa, muita festa. E essa festa de fato aconteceu no dia 26 de outubro de 1970, cumprindo assim a última vontade desta cantora, e que deixou registrada no seu testamento. Ela deixou esse legado, ela deixou a sua vontade ali escrita. E você, meu irmão e irmã, o que você está pensando em deixar no seu testamento as suas vontades? A quem você deixará o teu legado? Sobre legado também, o texto de hoje do Evangelho, ele fala sobre isso. É como se Jesus estivesse também fazendo o seu testamento. É como se ele estivesse deixando um pouquinho antes de ele partir, um pouquinho antes de ele voltar para junto do Pai, nos seus discursos de despedida, Jesus então se preocupasse: bom, o que eu vou deixar para os meus amigos? O que eu vou deixar para a minha igreja? E aí ele prepara então um documento, esse documento que está aqui diante dos nossos olhos, que acabamos de ler, e ali está registradas as suas últimas vontades. Embora ele, Jesus, fosse dono de todas as riquezas do mundo, a fim de salvar a humanidade, ele abriu mão de tudo, mas ele deixou ali o seu testamento na Bíblia Sagrada, e o texto vai falar sobre isso, né? Ele vai falar, porque aqui nesse texto, são vários os ensinamentos que o mestre procura passar aos seus discípulos antes de sua partida. É o seu testamento, é o seu legado. Está chegando a hora de eu partir, e eu preciso deixar por escrito, eu preciso deixar bem claro para a minha igreja o que eu quero, quais são as minhas últimas vontades. E aí então, diante dos nossos olhos está o testamento de Jesus. Aqui, esse texto aqui, diante dos nossos olhos, as suas últimas vontades, o seu legado para nós, o legado que Jesus nos deixou. E o que Jesus nos deixou? Qual foi a fortuna que Ele nos deixou? Qual foi a riqueza que Ele nos deixou? Esta riqueza, ela não pode ser mensurada em valores monetários, mas em ensinamentos. Então, o que Jesus nos deixou? Qual foi o legado deixado por Ele? Qual foi? O que está escrito ali no seu testamento? E aí a gente vai destrinchando esse testamento, e o texto de hoje nos ajuda. Olhemos ali esse texto. O seu mandamento de amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos, é o primeiro item a ser, digamos, levado a sério, a ser considerado nesta questão da última vontade ou últimas vontades registradas por Jesus. Ele nos deixou o seu mandamento, e esse mandamento se resume numa palavra: amor.
Amor ao Pai, amor a Deus e amor ao próximo. Mas o que mais ele nos deixou? Ele nos deixou o seu modelo de amor. Não é só amar enquanto convém, amar um pouquinho, não. O modelo que ele nos deixou é um modelo de amor pleno, um modelo de amor marcado pela entrega, amar uns aos outros assim como Cristo nos amou e deu a sua vida em nome deste amor, porque esta é a essência do verdadeiro amor, estar disposto a dar a sua própria vida em lugar do objeto, da pessoa amada. Isso Jesus nos deixou. Ele também nos deixou, como diz aqui a versão que nós lemos, o seu gozo, que também pode ser traduzido por sua alegria. Normalmente nós até esquecemos de que Jesus também foi uma pessoa alegre. Jesus foi uma pessoa alegre. É que a Bíblia ela não relata muito desse lado alegre de Jesus, né? Normalmente a gente tem aquela noção de que Jesus sempre tinha uma fisionomia, uma feição sisuda, né? Mas não. Ele fala aqui nesse texto em alegria, uma alegria que toma conta dos cristãos, tanto é que o apóstolo Paulo depois vai falando sobre ela e diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. Então, se existe um povo neste mundo que tem todas as razões para sentir-se alegre, este povo é o povo de Deus. Por isso nada nos impede de viver esta alegria e esta felicidade, porque faz parte do legado, faz parte do testamento deixado por Jesus para nós desfrutarmos a verdadeira alegria. Mas também aqui nesse texto nós temos revelada a natureza do Pai, o Pai Celeste. E aí tem aqui nesse texto Cristo compartilhando com seus amigos aquilo que o Pai Celeste revelou. Então Jesus apresentou aos seus discípulos, aos seus amigos, a natureza do Pai, ali, a esses filhos que sempre o acompanharam. E isso é coisa para amigos, conforme diz o texto, e não para servos, porque se os discípulos fossem servos, teriam sido colocados para fora desta revelação, mas isto não foi o que aconteceu. Pelo contrário, a Bíblia diz aqui nesse texto, que Jesus revelou o Pai para eles, ou seja, Jesus aqui ele fornece um novo conceito de amizade, porque amizade aqui acima de tudo é uma abertura para se falar com franqueza, para se falar abertamente, e em nome desta amizade então Cristo colocou os seus discípulos para dentro da conversa dele com o Pai, ou seja, a intimidade entre o Pai e o Filho ficou escancarada aos discípulos, foi compartilhada com os discípulos. Então isso faz parte do legado, desse legado que nós também hoje estamos desfrutando, quando nós também vamos aos poucos conhecendo mais de perto a natureza do nosso Pai Celeste. Mas tem mais. O que mais Jesus deixou no seu testamento? Qual foi o legado deixado por Jesus? Ele nos deixou aqui, conforme esse texto, a certeza de que foi Ele quem nos escolheu. Lembremos-nos de que não foi o povo de Israel que escolheu o Senhor Deus como Deus. Não, Deus escolheu o povo de Israel. Lembremos-nos que não foram os discípulos que escolheram Jesus como mestre, mas foi Jesus quem os escolheu como discípulos. Lembremos-nos que não fomos nós quem escolhemos Jesus para ser o nosso Salvador, mas foi Ele quem nos buscou, Ele que nos escolheu para sermos dele, e Ele nos levou para perto dele quando sobre as nossas cabeças foi jogada a água e foram ditas as palavras: eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Ele nos deixou uma certeza, no seu legado, no seu testamento, Jesus nos deixou a certeza de que foi Ele quem nos escolheu. Mas esse tesouro que Ele deixou para nós é muito diversificado. Ele também nos deixou a vontade do Pai revelada. E qual é a vontade do Pai? É que nós produzamos frutos, e aqui se trata de vida santificada.
Aqui se trata de uma vida em consagração a Deus. Aqui a santificação está colada com a doutrina da justificação. Nós não somos apenas salvos de alguma coisa, no caso aqui da condenação eterna, mas nós somos salvos para alguma coisa, ou seja, para que sejamos ramos frutíferos. E esta é a vontade do Pai. A vontade do Pai é que nós não sejamos ramos assim que não dê frutos, não. A vontade dele é que na nossa vida, no nosso dia a dia, nós sejamos frutíferos. E também aqui mais um item deste testamento deixado por Jesus. Ele nos deixou revelada a marca com que o Pai quer que sejamos reconhecidos como seus filhos aqui neste mundo, ou seja, tendo amor uns pelos outros. Querida igreja, está aqui. Em resumo, o legado que Jesus deixou para nós, o testamento, o registro das suas últimas vontades, está aqui, diante dos nossos olhos. Agora a pergunta que se faz é: o que nós temos feito com esse testamento? O que as pessoas em geral têm feito com esse testamento? Alguns o ignoram, alguns o desconhecem. Para eles, nada desse testamento lhes foi revelado, e por isso que são alvos da missão da igreja. Outros até já ouviram falar a respeito, mas não se aprofundaram no assunto. Acharam até bonito o conteúdo ali, legal, joia, mas tipo assim, isso não é para nós, isso deve ser para outros. Tem aqueles que se simpatizam, mas para por aí, se simpatizam com o que está escrito aqui, e outros ainda já o conheceram a fundo, já lhes foi explicado muitas e muitas vezes, já confessaram esse testamento publicamente no dia da confirmação, mas iludidos com aquilo que o mundo oferece, deixaram esse testamento em segundo plano. É só observar a quantidade incrível de pessoas que depois da confirmação desaparecem da igreja, não por desconhecimento do testamento, não, eles aprenderam, mas que ficaram encantados com o que o mundo lhes oferece, ficaram admirados de como podem, entre aspas, ser infelizes, sem levar a sério esse testamento. E tem aqueles que ainda o conheceram, leram e o rasgaram. Não lhes interessou essas palavras, não interessou para eles essa questão de vida eterna, não interessou para eles essa questão de vida santificada, não interessou para eles essa questão do Pai ser revelado para nós através de Cristo. Para eles isso não significou nada. Então, para aqueles que não significa nada, o que fazem? Simplesmente rasgam, dizem: isso não me interessa. E é isso que muita gente está fazendo com o legado deixado por Jesus. É isso que muita gente está fazendo com o testamento, com o registro das últimas vontades do Salvador Jesus Cristo. É isso. E finalmente há aqueles que realmente levam a sério esse testamento, aqueles que depositam nesse testamento toda a sua esperança, toda a certeza de uma vida eterna.
São aqueles que no momento de dor, de angústia, olham para esses itens desse testamento e nas horas de dor e angústia são consolados. Porque essas palavras últimas deixadas por Jesus, essas palavras, elas ajudam as pessoas a se reerguerem. Ajuda as pessoas que estão em sofrimento a resgatarem a sua autoestima, porque são pessoas que quando leem essas palavras, elas chegam a uma conclusão: meu Deus, como eu sou amado, como eu sou amada por Ti, não merecendo tamanho amor, mas Tu me amas. E toda vez que eu olho para o crucifixo, eu me lembro a que ponto chegou esse Teu amor. Queridos irmãos, todos sabem o que aconteceu ao longo dessa semana com uma igreja luterana que ficava ao prédio que desabou em São Paulo. Todos vocês viram isso? Sim? Sim. E aí então eu li na sexta-feira uma matéria no Estadão que tocou meu coração e dizia assim, vamos ver se vocês conseguem enxergar, só se apagasse um pouco a luz talvez fosse melhor. Dizia assim a matéria: a toalha branca e o paramento continuam sobre o altar, os castiçais permanecem ao lado do crucifixo, ainda intacto, em pé. Apesar da queda de 90% do telhado e de uma parede, o altar está da mesma forma como foi deixado ao final do último culto no domingo, dia 30. E aí as palavras do pastor, o pastor Frederico Ludwig, ele diz assim: o crucifixo está em pé, Jesus Cristo está ali, em pé, como se dizendo: pode derrubar, cair tudo, que eu continuo olhando por vocês. Ele olha por nós, olha para essas famílias sofridas e nos dá força para reerguer. Querida igreja, só quem leva a sério o testamento de Jesus, o legado deixado por Ele, é capaz de pensar assim. Só quem realmente coloca esse testamento no seu coração e o guarda ali, é capaz de ver essa tragédia da forma como esse pastor e seus congregados viram e veem. Está ali, o crucifixo em pé, está ali a certeza de que Jesus continua olhando por nós, pelas nossas famílias, nos dando forças para reerguer. Na quinta-feira que vem, estaremos celebrando a ascensão de Jesus, a volta dele para junto do Pai. Além do Espírito Santo, Jesus nos deixou aí registrado hoje o seu legado, o seu testamento, a sua vontade. Falamos sobre isso hoje, mostramos para a igreja a importância e o valor de se ter esse testamento, não apenas diante dos olhos, mas principalmente aqui dentro do coração. Compartilhamos com a igreja como esse testamento é importante nas maiores adversidades, dificuldades que nós vivemos. A nossa velha natureza cega o nosso entendimento e anula a importância desse testamento, mas o nosso novo homem se regozija nele,
E Ele se torna referência para a nossa vida. Ele se torna o nosso único socorro diante da adversidade. Este é o legado, este é o testamento que Jesus nos deixou. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém.